Muito bom dia. O verso de hoje é Levítico 21, só o primeiro, e 22, o primeiro e o segundo. Leis acerca dos sacerdotes. Depois disse o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e dize-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe e por seu pai, e por seu filho, e por sua filha, e por seu irmão, e por sua irmã virgem, chegada a ele, que ainda não teve marido. Por ela também se contaminará. Capítulo 22, verso 1 e o 2. Depois falou o Senhor a Moisés: dize a Arão e a seus filhos que se apartem das coisas santas dos filhos de Israel, que a mim santificam, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Meditando nessa manhã nesse texto, o que eu entendi, né? E a cada um Deus dá um entendimento. O texto está falando acerca da contaminação. Da contaminação, né? Ontem eu deixei um texto, né? Acerca de a gente andar com pessoas que às vezes é até pessoas maldosas, né? Pessoas maldosas, pessoas de coração duro, né? Pessoas que às vezes praticam o mal. Porque quando você anda muito, né? Foi o que eu falei ontem, com algumas pessoas assim, a convivência, né? Eu quero dizer a convivência, você pode se acabar tornando igual a pessoa, né? Isso é fato. Os mais antigos já diziam, né? Um negócio assim, quem anda, mas quem é que anda junto, farelo come, um negócio assim, pois é. Quem não sabe nadar não anda com pato que morre afogado. Essas coisas, né? Os antigos eles não tinham estudo, mas eles tinham sabedoria, né? Então eles tinham assim um tipo de ditado, né? E que eles seguiam, né? Aquela sabedoria certinha. E hoje o texto está falando a mesma coisa. O texto está falando aqui, ó. Diz a Arão que andava com Moisés, né? Diz a Arão a seus filhos que se apartem das coisas santas dos filhos de Israel, que a mim santifica, para que não profane o nome do Senhor, né? Aqui não está falando de contaminação, não. Aqui está mais um texto anterior aqui está falando, né? Que o sacerdote não se contaminará por causa de um morto e seu povo, né? Então aqui, o que eu entendo? Está falando aqui para você evitar coisas que te contaminam, né? O primeiro texto está falando sobre isso, está bem claro aqui. Evitar coisas que te contaminam. E o segundo está falando que você não deve comer das coisas que a mim santifica, para que não profane o nome do Senhor. O que Deus está falando aqui para mim e para você? Às vezes eu e você anda com pessoas ou em lugares, né? Ou fazem coisas que nos contaminam. E depois nós quer tocar as coisas santas do Senhor. Então aqui no texto 2, Deus está dando um alerta. Eu sou santo, ele finaliza. A parte das coisas santas dos filhos de Israel, que a mim santifica, para que não profane o meu santo nome, né? Um versículo diz tanta coisa, cara. Muita coisa, cara. Aqui diz muita coisa.
Se você anda de qualquer jeito, se você se contamina, aparta-te das coisas do Senhor, para que você não profane o meu santo nome. Por que a palavra do Senhor fala que nós temos que santificar? É porque se Deus chamou a mim e a você, nós temos que santificar. Porque se nós não santificar, aí nós vai tocar nas coisas santas do Senhor, nós vai profanar o nome do Senhor. Então Deus está falando aqui, ó, várias vezes ele fala, né? Porque o texto é bem grande. A parte das coisas santas dos filhos de Israel, que a mim santifica, para que não profane o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Dize-lhes todo o homem que entre as vossas gerações, de toda a descendência, se chegar às coisas santas que os filhos de Israel santificam ao Senhor, tendo sobre si a imundícia, aquela alma será extirpada diante da minha face, porque eu sou o Senhor. Ninguém da descendência de Arão que for leproso ou tiver fluxo comerá das coisas santas até que seja limpo. Santificação, de novo. Como também tocar alguma coisa imunda de cadáver, ou aquele que sair sêmen da cópula, ou qualquer que tocar algum réptil pelo qual se fez imundo, ou algum homem pelo qual se fez imundo segundo toda a sua imundícia, o homem que tocar será imundo até a tarde, e não comerá das coisas santas, mas banhará a sua carne em água. Santifica, né? Irmãos, é duro, né, se pregar a palavra, porque Deus fala como quer. E Deus, ele sempre vem assim, cada um Deus usa de uma forma, né? A forma que Deus me usa é a questão de correção. Mas muitos hoje não querem ouvir a verdade. Muitos hoje não querem ouvir a correção. Você abre a boca para falar alguma coisa de correção, você é criticada, literalmente, né? Mas isso não pode afetar nós, sabe? Porque Jeremias era profeta do Senhor, né? Jeremias, né? Era profeta do Senhor. Paulo, né, escreveu a metade da Bíblia, né? Foi escrito por Paulo, as cartas de Paulo, tudo, né? Sobre o amor de Deus e o ensinamento. E Paulo foi parar onde? Na forca, né? Então não será diferente com nós. Jesus andou 3 anos pregando o evangelho e ensinando. Tem gente que vira e fala, Jesus é amor. Amém. Deus é amor. Mas ele é justiça também. Jesus andou sobre nós aqui para ensinar acerca do quê? Do inferno e do pecado. Ele não veio aqui fazer outra coisa. Ele veio aqui para nos ensinar. Ó, você anda assim, que o céu é lá e meu pai está lá em cima. E ele que mandou eu vir aqui para fazer isso. Pronto. O discurso de Jesus era um só. Mas hoje a gente quer tampar o sol com a peneira, né? Como diz. Hoje eu estou cheia de ditados, mas é assim mesmo. Tampar o sol com a peneira. Hoje eu me prostituo, eu peco, eu faço o que eu quero da minha vida. Aí se eu vou lá e dou um brinde, dou um presente para alguém, aí eu sou uma boa, eu sou maravilhosa e eu já ganhei o céu. As pessoas veem dessa forma. Muitas das vezes eu fico triste. Eu fico triste porque eu vi uma situação que eu fiquei triste. Eu fiquei mastigando aquilo e eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu vi 2 pessoas, né, conversando e muitos não gostam que fala, mas não tem jeito. Essas 2 pessoas, né, do mesmo sexo. E aí, um argumento que uma pessoa estava usando para conquistar a outra, estava numa praça e eu estava passando e eu fiz questão de dar uma paradinha para ouvir. Era assim, Deus conhece o nosso coração, né? E Deus não está preocupado com essas coisas, está preocupado com o nosso caráter. E aí o inimigo, né, eu creio, usou uma dessas pessoas e vai convencendo a outra, né? O inimigo, ele tem agido nisso, convencimento das pessoas, e as pessoas hoje estão fracas na fé, está fraca, não está com fé, não está acreditando mais que Jesus vai voltar, entendeu? E não teme mais a Deus. As pessoas hoje não têm temor ao Senhor. A verdade é essa. A gente que tem vai sofrer muito. A gente que tem vai sofrer muito, porque nós já somos, né, criticados, e tudo que você fala que
refere-se ao temor de Deus, as pessoas olham para você assim e falam, quem é essa para estar falando isso? Né? Mas amém, tranquilo. Mas aí o inimigo, usando aquela pessoa, eu tenho certeza que é o inimigo, né? Foi convencendo aquela pessoa. Então daqui a pouco os dois já estavam se abraçando, né? E aí assim eu saí de perto, mas beleza, eu fui embora. Mas eu fiquei uns dias pensando sobre isso, né? Como que o inimigo tem agido, né? Tipo assim, né? Dois homens, né? E aí um convence o outro e aí tá tudo certo, porque Deus olha o caráter, né? E não é só isso, não é só sobre isso, não. Muitas pessoas hoje estão dentro da igreja e tem essa visão totalmente errada, totalmente errada, totalmente errada. Está dentro da igreja com a visão totalmente errada. E você vai falar sobre isso e acaba entrando em discussão. Porque acha assim, eu posso pecar, fazer o que eu quiser. Eu vou para a igreja, está tudo certo. Eu posso pecar e fazer o que quiser. O que importa é meu caráter, meu coração. Está tudo certo. Eu posso andar ali no pecado ali, né? E aí o inimigo entra na mente e fala, não tem nada a ver. Não tem nada a ver e não tem nada a ver. E aí a pessoa ela é convencida de que pecar não tem nada a ver, que Deus conhece é o meu coração, é o meu caráter, e o pecado pode ir com borra para acontecendo, né? À torta e à direita, e tá tudo certo, entendeu? E essas coisas acabam deixando nós com sentimento, né? Com sentimento. Eu confesso aos irmãos que eu fiquei com sentimento assim, né? Que nós, como cristãos, estamos perdendo a guerra. Vou falar real. Nós, como cristãos, como é que eu vou dizer, recrutador de almas, né? Que é para isso que Jesus nos chamou. Pregar o evangelho a toda criatura e aquele que aceitar será salvo. Então, nós fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para fazer nada, estripulia, paraquedismo, nada. Nós fomos chamados para convencer, né? O Espírito Santo de Deus é que convence acerca do pecado. Mas nós fomos chamados para pregar a salvação, a santidade, né? Vai, não peques mais. Jesus só falava isso, vai, não peques mais. Vai, não peques mais. Vai, não peques mais. A única coisa que Jesus falava era sobre o pecado, porque é o pecado que nos afasta de Deus, né? É o pecado que nos afasta de Deus. Estou no tempo da graça. Amém. Mas a graça, ela não é de graça. O reino dos céus, ele é tomado à força, né? O reino dos céus é tomado à força. E assim, sinceramente, eu estou preocupada com essa geração, né? Eu acho que cada um de nós tem que fazer a nossa parte, né? Você fazer a nossa parte nos dias de hoje, né? Às vezes a gente fica bastante triste, angustiada, chateada, não tem como, né? Não tem como, amém, glória a Deus que eu fico triste, às vezes eu choro, chateada, amém, glória a Deus por isso. Isso quer dizer que alguma coisa está me incomodando, porque se eu só andar felizinha, quer dizer que nada mais me incomoda, né? Então, se esse tipo de coisa, esse tipo de sentimento acontece e eu fico assim, amém, eu louvo a Deus por isso, porque Jesus estava angustiado antes dele ser crucificado, né? E ele foi lançado naquela cruz. Antes disso, Jesus ficou totalmente angustiado. Jesus falou com, se não me engano, Pedro, Tiago e João, orem por mim, porque minha alma está sangrando, né? Estou angustiada, antes dele ser levado, né, para a crucificação. E ele subiu para o monte de Getsêmani para fazer uma oração. Aquela oração assim que, vamos dizer, é a minha última oração. Daqui a pouco eu vou subir, né? É tipo isso. Então, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu só queria, assim, que... sei lá, cara. Que as nossas pregações atingissem alguém, né? Eu só queria, assim, que a minha pregação atingisse alguém. Que a minha pregação fosse recrutar almas para Jesus, né? Porque hoje em dia você prega, mas é como se não surtisse assim, muito efeito das pessoas aceitar Jesus, voltar para os pés do Senhor, né? Haver uma mudança de vida, uma mudança de vida. Não adianta, nem eu, nem a minha pessoa, não adianta. Eu vou lá, ouço a palavra,
né? A palavra fala comigo, mas quando eu voltar para casa, para o trabalho ou para qualquer lugar, eu ser a mesma pessoa. Então, não adianta, isso é uma decisão pessoal de cada um, né? É uma decisão pessoal que tem que ser tomada, assim, mas a geração, eu tô falando da geração, todo mundo, as pessoas que eu ando, que eu converso na rua aí, elas andam com o coração duro, não há nada que você fale que vai, parece, né? A impressão que dá é que nada que você fala vai atingir algumas pessoas, assim, no sentido positivo, né? De mudança, né? O sentido positivo de mudança, de transformação. Mas eu louvo a Deus e eu peço a Deus que esse ano eu continue mais estudando a palavra. Vocês viram aqui, um versículo fala muito, né? Imagina se eu conseguir, né, o meu tempo de degustar, né? Degustar a palavra toda, né? Eu tenho umas 3 Bíblias, cada uma mais grossa do que a outra, e eu nunca li a Bíblia toda. Toda, assim, eu leio as partes, né? Eu às vezes me preparo para pregar, mas eu não tenho tempo para ler a Bíblia toda. E que Deus ajude a mim ou os pastores ou todo mundo, né, que prega a palavra, para nós conseguir fazer um devocional melhor, né, uma oração melhor. Que nós consigamos estudar mais e mais a fundo na palavra do Senhor, né? Para que Deus possa falar muito mais com nós, assim, conosco, né? Para nos manter de pé, né? E o que nos mantém de pé é a fé, né? Firme fundamento da palavra, é tudo aquilo que às vezes você quer ouvir um conselho e algo, e você abre a palavra e Deus fala com a gente assim. E eu preciso ser sincero, né? Pessoas falam as coisas comigo assim, eu ouço, mas eu analiso cada coisa. A única pessoa que fala comigo e eu não analiso assim, não tenho dúvida, né? Eu já aceito a correção, é do Senhor, né? Eu ouço a palavra do Senhor e Deus fala aqui assim assado, então pronto, eu vou andar sobre isso e pronto, né? E amém, assim, eu tenho esperança, né? Esperança de aprofundar mais e esperança em Deus que eu me mantenha firme na palavra até a volta de Jesus, tá? O vídeo ficou extenso, mas louvado seja Deus. Deus falou muito comigo através dessa palavra e através de muitas outras coisas, palavras, né? Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso, eu amo meu Senhor. E o que eu peço a Deus é isso, é continuar amando Ele, né? Amando Ele, guardando um espaço aqui reservado para o Senhor no meu coração. E que eu peço a Deus que, tanto para mim e para você, o inimigo ele é muito sujo. Não se deixe corromper, não se deixe, né, aquela vozinha de pessoas que fica, não tem nada a ver, importa seu coração, seu caráter, que nada. O que importa não é isso não, o que importa é santificar mesmo, buscar mesmo de Deus, sair das coisas do mundo, abandonar totalmente a carne. O reino do céu, irmãos, é muito difícil, às vezes é quase impossível. Se não fosse a pessoa de Jesus que sacrificou por nós, o reino do céu seria impossível para nós, ok? Se não fosse a pessoa de Jesus e o sacrifício dele na cruz, o reino do céu seria impossível para nós, né? O reino do céu. Se não fosse a pessoa de Jesus, eu vou repetir porque para ficar gravado também na minha mente. Se não fosse a pessoa de Jesus, o sacrifício de Jesus naquela cruz por nós, o reino do céu seria impossível para nós. Aleluia, glória a Deus. Louvado, exaltado seja o santo nome do Senhor. Toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor, por tudo que Ele fez e por tudo que Ele ainda fará sobre nossas vidas. E eu louvo e agradeço o Senhor mais uma vez por ter falado comigo nessa manhã. E que fale com mais alguém, em nome de Jesus.